Se você, como eu, com certeza você já prometeu 1000 vezes que ia ser constante na sua oração e falhou miseravelmente 1001 vezes. Toda noite aquela pontada de culpa. Passou mais um dia e eu miseravelmente falhei outra vez. A falta de tempo, a correria, acabam me fazendo não ter aquele tempo de 1 hora que eu queria ter, de meia hora. O silêncio do quarto, e eu falei mais uma vez. Quem de nós nunca passou por isso? Que atire a primeira pedra. Meu nome é Clarice Rodrigues e este é o canal Reflexões e Fé. Bom, nele você vai encontrar sempre uma palavra de edificação para a sua vida e reflexão na palavra de Deus e de aplicações práticas para que você seja um cristão que realmente viva a palavra de Deus e que tome a sua cruz e aprenda a seguir a Jesus. Vamos comigo nessa? Se você se identifica com esse tipo de conteúdo, aproveita logo e clica aqui embaixo, se inscreve no canal, porque a partir de hoje teremos vídeos todas as terças e sextas, sempre com um tema novo, com um tema para edificar a sua vida. E o tema de hoje não podia ser melhor, é inconstância, como vencer a inconstância na oração. Eu sempre li o livro de Daniel. E lá eu aprendi que Daniel foi um homem que viveu quando o povo judeu foi cativo para a Babilônia, e ele era um dos jovens que foi levado cativo, mas ele teve uma ascensão a um posto como governador, e ele tinha uma fidelidade para com Deus, de mesmo sendo governador, 3 vezes ao dia, de manhã, ao meio-dia e ao final do dia, ele se colocava de joelhos em direção de Jerusalém, e ali ele orava a Deus. E eu sempre, por ver esse exemplo, ver os exemplos de homens de Deus na palavra, eu achava que a minha oração só seria aceita nessa formatação. E a realidade é que o Espírito Santo tem me mostrado que não é bem assim que funciona. Vamos desmistificar tudo isso? Esse vídeo eu vou te mostrar que a sua inconstância pode não ser falta de fé, mas sim falta de estratégia. A sua estratégia pode estar arruinando o seu plano de ser constante na oração. Eu vou te dar o segredo de 1 minuto que me fez parar de sentir culpa e realmente ter constância na oração. Para começar, eu quero que você saiba que a sua luta não é única, você não vive isso sozinho. Na verdade, desde a época que Adão pecou, o homem carrega uma inconstância. A inconstância faz parte da nossa condição de humanos. E Deus sabe disso. O apóstolo Paulo registrou isso na carta aos Romanos, no capítulo 7, versículo 19, que diz assim: pois o que eu quero fazer, eu não faço, mas o mal que não quero, este está diante de mim. Bom, a inconstância, ela faz parte de nós. E como você viu, é como essa e outras atitudes que nós temos que revelam a nossa face humana. Mas por causa disso devemos nos render a ela? Não, obviamente que não. Mas talvez nós estejamos lutando com armas erradas. E foi isso que eu percebi depois de bastante tempo orando e pedindo ao Espírito Santo que me desse estratégias para entender como eu deveria fazer. E a verdade é que Jesus já sabia que nós seríamos assim. Jesus sabia que nós falharíamos. Jesus sabia que nós chegaríamos nessa geração. Tudo tão corrido, tudo é para ontem, a gente tem tantas responsabilidades. Ele sabia que nós falharíamos. Então, ele nos deixou o primeiro recurso que Deus nos deu como reforço, não só como reforço, como auxiliador, como refúgio, como conselheiro, que é o Espírito Santo de Deus. Veja comigo que Jesus disse em João 14,16: e eu pedirei ao Pai, e ele lhes dará outro conselheiro para estar com vocês para sempre. É para sempre. Olha que bênção, que maravilha ter o Espírito Santo como nosso ajudador. Eu confesso para vocês que eu conheço a Cristo há tanto tempo, mas eu sempre tive dificuldade de entender essa dinâmica com o Espírito Santo, de me relacionar com ele como uma pessoa e de trazê-lo para mais perto da minha vida. Eu não sei se você tem essa dificuldade, mas eu acredito que a maioria dos cristãos tem. A gente não traz o Espírito Santo para o nosso dia a dia, independente de quanto tempo você tenha.
Quando eu entendi que o Espírito Santo é uma pessoa e que Deus me chama a ter um relacionamento com Ele, que eu devo ter consciência dessa presença santa e que eu posso acionar pedindo ajuda a Ele, tudo se tornou mais fácil. Isso é uma coisa que a gente pode aplicar de forma prática, como logo pela manhã, quando eu acordo, eu tenho pedido, durante o dia, eu peço na minha mente sempre que a consciência em mim da presença de Deus seja tão grande que o primeiro pensamento que eu acorde pela manhã seja o Senhor. E isso tem acontecido, isso tem sido real na minha vida. Então, se você não tem essa experiência, se você acorda aflito, assim, já atarantado, levantando já naquela atividade toda, experimente pedir ao Senhor para te ajudar, assim, a ter essa consciência de que Ele deve ser o primeiro desde logo pela manhã. Porque aí você vai acordar um pouco mais cedo para poder ter esses momentinhos que sejam com o Espírito Santo. Se a tua rotina é muito cheia, se você realmente acorda muito cedo e vai te onerar muito, se você tirar muito tempo do seu sono, tire alguns minutos, nem que seja 10, 15 minutos para você estar ali, sabe, fechar os seus olhos e falar: Senhor, eu estou aqui, muito obrigada, porque o Senhor me levantou, eu acordei, eu estou viva, e o Senhor tem me sustentado. Começa a falar com Ele desde a hora que você acorda. Bom, mas se tá mesmo naquele dia que você às vezes não tem tempo mesmo, você já acorda e tem criança chorando, tem uma coisa outra, 1000 coisas para resolver antes de trabalhar, eu entendo isso, eu já passei por isso. Então eu sim, claro, eu tenho uma empatia pelas pessoas nessa situação. Não deu tempo. Vai ter um momento de você ir para o seu trabalho, que você vai dirigir, você vai no transporte do seu trabalho, e muitas vezes, ao invés de estar ali, fechar seus olhos, ou mesmo de olhos abertos, você se conectar com Deus, quantas vezes você não está com o teu telefone, nas redes sociais, passando vídeo a vídeo, ou vendo coisas que não enchem, não preenchem a sua alma. É como diz a palavra, que diz que nós cavamos cisternas rotas, enquanto temos as águas vivas para buscar, nós cavamos cisternas rotas. Essas cisternas rotas são justamente esses subterfúgios que a gente inventa para não buscar a Deus, porque na verdade nós temos um círculo vicioso, porque não buscamos, temos a nossa fé enfraquecida e deixamos de crer que o Senhor é essas fontes de água viva que preenche a nossa vida, que nos sustenta e que vem ao nosso socorro. Então eu quero te incentivar hoje a quebrar esse ciclo de buscar coisas que não vão te trazer socorro, que não vão preencher a sua alma, que não vão fazer diferença na sua vida. Quebre esse ciclo em nome de Jesus. A partir de hoje, esteja você onde estiver para ir para o seu trabalho, você vai estar ali em sintonia com o alto. Chame o Espírito Santo. Senhor, eu preciso da tua ajuda. Espírito Santo, vai comigo para o meu trabalho, me livra do mal, me bota um anjo na porta da minha boca para que eu não fale aquilo que eu não devo. Então, vai ali orando e falando com o Senhor, sabe? Mesmo que você esteja dirigindo, não precisa você fechar os seus olhos, nem precisa ninguém ouvir o que você está falando, mas só de pensar, pedir a presença do Espírito Santo para a tua vida vai fazer uma diferença enorme no teu dia. Então, como é que a gente aplica isso na nossa vida, né? Essa verdade no dia a dia? Eu quero desmistificar com você essa questão da duração, de tempo de oração, para a consciência da presença de Deus na sua vida. Está em 1 Tessalonicenses 5,17, que diz: orem continuamente, orem sem cessar. Você já experimentou falar por muito tempo? A boca seca, a garganta resseca, a gente fica cansado mentalmente. Eu sempre me perguntei como que a Bíblia vai mandar eu fazer algo que humanamente não há condições de fazer. E a realidade é que eu entendi que não é um orar sem cessar, ficar ali com a mente, não pensar mais em nada, só orando. Não é isso. É a consciência da presença de Deus que nós precisamos ter. É chamar essa presença para a nossa vida. Isso faz total diferença. Então, também, quando você chegou no seu trabalho, você precisa realizar algo, uma tarefa que requer muito da sua mente, que você precisa de toda a atenção, que aquilo precisa ser entregue o melhor possível. Você
Tire uns segundos que seja na sua mente mesmo e peça a ajuda do Espírito Santo. Fale com ele: Senhor, eu preciso da tua ajuda, eu preciso fazer isso e entregar esse trabalho. Eu peço que o Senhor me dê sabedoria, toma aqui a minha mente, me dá condições de realmente fazer o melhor para o Senhor, porque primeiro, tudo que nós fazemos tem que ser para o Senhor. Se você ainda não faz isso, você está fazendo errado, porque nós somos dele, tudo é para ele. Antes de ser para o teu patrão, é para o teu Senhor. Então, se você não faz o teu melhor, você está errando, porque você primeiro tem que fazer ao Senhor. E como você vai entregar algo mal feito para o teu Senhor? Pense nisso, peça a ajuda do Espírito Santo e você vai ver grandes coisas acontecerem. Outro momento que você pode sim, deve chamar o Espírito Santo, agradecer, falar com ele, é a sua pausa de café. Aqueles 10, 15 minutos que a empresa te dá ali para dar um refresco na mente. Então, ao invés de novo de você ficar na rede social, tira aqueles momentos, aqueles 10 minutos ali para agradecer, Senhor, obrigado pelo dia até aqui. Mesmo que tenha acontecido coisas difíceis, fale com ele: Senhor, eu estou me sentindo cansada, Senhor, aconteceu isso. Converse com ele, acesse essa presença, peça a ele para te dar graça, para que você consiga ser um excelente cristão, um excelente pequeno Cristo no teu trabalho, para que as pessoas possam ver. Você já pensou que muita gente não lê a Bíblia? Aliás, a maioria das pessoas nunca leu a Bíblia, mas muitas vezes a única Bíblia que a pessoa vai ler é a tua vida. E que testemunho você tem dado? Você tem conseguido testemunhar de quem é Jesus para a vida das pessoas que vivem com você no seu trabalho? Pare de medir sucesso pela duração das suas orações, mas meça isso pela disponibilidade do teu coração. Muitas vezes nós não temos tempo enorme para poder ter 1 hora de oração direto, mas se você faz 10 minutos de manhã, mais 5 antes de você ir para o trabalho, de chegar no seu trabalho, o que você está ali na hora do almoço, você tira ali também mais uns minutos para falar com o Senhor. No seu café você tira mais um pouco. Quando você está indo para sua casa, você tira mais um pouco. Antes de dormir, você tira outra vez. Quanto tempo deu aí? 1 hora. 1 hora passou fácil ali na presença do Senhor e você teve todo o dia buscando a Deus. Em Lucas 16:10, Jesus diz: quem é fiel no pouco, também é fiel no muito. Quem é injusto no pouco, também é injusto no muito. Pense nisso. O sucesso da sua busca de Deus não está na quantidade de horas que você passe de joelhos, mas sim na disponibilidade do seu coração, porque muita gente passa até 1 hora ali ou até mais horas ali orando de joelhos, mas não tem uma real disposição de trazer o Espírito Santo e se deixar ser moldado por ele. Essa é a realidade, porque você pode ser só religioso e quando você é religioso isso não produz mudança de vida, nem mudança na vida de ninguém. Você não consegue produzir frutos nem de arrependimento, nem de constância, nem de os frutos do Espírito. Nada disso flui na sua vida, porque você não consegue ser essa pessoa disponível, você está sendo apenas um religioso. Por último, eu quero dizer que quanto mais você trazer o Espírito Santo para a sua vida, mesmo que o tempo seja pequeno, você vai ver que isso vai mudar. Esse pouquinho feito várias vezes no dia vão mudar a sua disponibilidade do coração, vai te aquecer o seu espírito, vai fazer você ter mais vontade de estar com o Espírito Santo, vai te dar mais vivacidade espiritual, ele vai te renovar a fé, ele vai te trazer vontade de buscá-lo na palavra, ele vai te trazer vontade de estar mais com ele, porque o Espírito Santo é doce, o Espírito Santo é amigo, o Espírito Santo é companheiro, e ele quer se relacionar com você. Você está disposto a fazer isso? Porque sim, a partir disso, conforme você for tendo essa vontade mais e mais, ele vai te dando estratégias para vencer as suas dificuldades, ele vai te pedir mais, mas aí você vai se sentir em condições de responder a esse chamado dele, de conhecê-lo mais. Então eu quero saber qual é a sua maior dificuldade nesse momento na sua vida espiritual. Deixa aqui nos comentários
Qual é a sua maior dificuldade hoje? É de ter constância na oração? É de ler a Bíblia? É de entender a Bíblia? O que é mais difícil na sua caminhada cristã com o Senhor? Vamos compartilhar isso. Se esse vídeo também te abençoou, me deixa saber. Vai ser muito legal saber como Deus operou na sua vida através dessa palavra que o Senhor trouxe ao meu coração e trouxe para vocês, tá bom? Um grande beijo, até a próxima, fiquem com Deus. Tchau!